Galera do Civil 3D, galera da engenharia, galera da topografia. Hoje estamos iniciando uma playlist nova. Uma playlist até a pedido de muitos dos que nos vêm acompanhando aí no nosso canal no WhatsApp, a respeito dos primeiros passos dentro do Civil 3D. Então a gente resolveu gravar essa playlist justamente pensando nesse público, aquele público que está lá no CAD ou que está lá em outro software e que quer entender como funciona toda essa dinâmica dentro do Civil 3D, certo? Então, o primeiro vídeo de hoje, nós vamos explicar como fazer platôs no Civil 3D sem nenhum arquivo base. Imagine o seguinte, que você quer gerar uma situação hipotética para o seu simples estudo e você tem a condição de fazer isso dentro do Civil 3D sem ter nenhum dado externo de levantamento de cadastro. Se o tema te interessa, deixa o like, deixa o curtir aí e se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber todas as notificações. Nós vamos tentar tornar essa playlist uma playlist com uma frequência para que você possa traçar o seu plano de estudo e possa aí dar seus primeiros passos no Civil 3D. Boa aula! Aqui nós temos o seguinte, eu abri um arquivo novo do Civil 3D, certo? A primeira coisa que você precisa entender é que o Civil 3D é o AutoCAD, só que com diversas ferramentas que vão te permitir criar superfícies, calcular volumes, projetar platôs, certo? Tudo isso que no AutoCAD você teria que fazer de uma forma manual e você não teria resultados de relatórios. Você teria que deduzir esses relatórios a partir de cálculos de áreas, a partir de anotação no Excel, certo? Você aqui tem a facilidade de obter todos esses dados de forma automática e realmente projetar como projetaria em qualquer software de apoio ao AutoCAD. Aqui nós temos, para conhecer aqui o Civil 3D, a aba Home. Nós estamos com a versão 2018. Na aba Home, você tem algumas ferramentas especiais, entre elas o Tool Space. Se você clicar aqui sobre o Tool Space, você vai ver que vai se abrir esse menu lateral, onde ele nos informa todas as entidades possíveis de serem criadas dentro do Civil 3D. Points, para pontos, Point Group, onde você pode organizar esses pontos criados em camadas específicas. Surfaces, que são superfícies, ou seja, as superfícies primitivas, superfície de projeto, superfícies a qual você vai fazer a comparação. Alignments, que são alinhamentos dentro do Civil 3D, como se fossem eixos de rua, traçados, todo esse conceito. Talvez você já tenha ouvido em outros softwares, se não, eu vou trabalhar um pouquinho também cada um deles. E Field Lines, que são as linhas especiais do Civil 3D. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar alguns desses conceitos, principalmente Field Line, Alignment e Surface. Não vamos trabalhar hoje o item pontos, certo? Mas em outras videoaulas nós poderemos trabalhar esses itens também. E aí, o que está aqui abaixo são outras entidades de superfície um pouco mais complexas, que à medida que você for caminhando os seus primeiros passos, você vai ter contato também com essas entidades, certo? Para o exercício de hoje, eu vou criar uma polyline. Ativando o comando PL Enter, eu vou clicar aqui, vou andar aqui 300 metros para desenhar como se fosse um terreno. Nesse sentido, eu vou criar aqui uma 150 metros. Imagine que você foi cadastrar lá o seu terreno, 300 metros, ou que você tenha um croquis, ou que você tenha a planta do imóvel e você queira fazer esse perímetro do seu terreno. Imagine também que a topografia de campo foi lá e nesse croquis disse para você que aqui você tem a cota 100. Imagine que ainda nesse croquis te diga que os fundos do seu terreno têm a cota
98. Imagine ainda que desse lado você tem a cota 96. E aqui você tem a cota 101. Se o seu levantamento tiver sido mais específico e você ainda tiver algumas linhas de amostragem aqui no interior do terreno, o processo seria o mesmo. Deixa eu fazer algumas linhas aqui sem o F8 ativado. Se tivessem aqui algumas cotas intermediárias coletadas dentro do seu terreno por meio de uma topografia e de nivelamento, por exemplo, eu posso vir aqui, usar as ferramentas estender, dar um Enter, trazer todo mundo aqui para os perímetros do lote, assim como eu faria lá no AutoCAD. Usar a ferramenta Trim, TR Enter, repete o Enter, para recortar também no perímetro. Imagine que aqui eu tenha a cota 99. Eu posso simplesmente depois atribuir essas cotas aqui com outro método, alterando ou a cota da própria Polyline para uma Polyline 3D, ou depois usando a ferramenta que nós vamos trabalhar, que é a FiltLine. Para que serve a FiltLine? A FiltLine, ela converte linhas normais, polylines, em linhas especiais para o Civil 3D. Então, eu venho aqui no FiltLine, ferramenta FiltLine, e peço para que ele crie FiltLine a partir de objeto. Seleciono o FiltLine, seleciono as polylines que me interessam, dou um Enter. Aqui eu tenho algumas opções primárias. Eu tenho uma forma de apagar as entidades existentes, a qual eu prefiro adotar, e o campo para Assign Elevation. Ativado esse campo, ele faz o quê? Ele nos leva para uma segunda janela, onde nós dizemos para ele que cota nós queremos atribuir à nossa FiltLine recém-criada. Se você não ativá-la, ele vai criar essa FiltLine com a cota que ela já possui, certo? Vou primeiro fazer o teste. FiltLine, Assign Elevation, ok. Ele vai nos levar para essa segunda etapa, onde eu posso atribuir uma cota ou ainda amostrar uma superfície já existente no projeto. Como eu não tenho nenhuma superfície criada, eu vou dizer para ele que me atribua uma cota específica a essa FiltLine, que é a cota 100. Feito essa atribuição, todos os vértices estão com a cota 100, mas em campo eu identifiquei que aqui eu tenho 100, aqui 98, 96 e 101. Clicando sobre a FiltLine, ele vai nos abrir todas as ferramentas possíveis de serem geradas dentro do campo FiltLine. Entre elas, Elevation Editor. No menu rápido, Elevation Editor, observem que a Elevation atual está toda 100. E qual é o vértice inicial? O vértice por onde eu iniciei a minha linha. Mas se eu não lembro qual é ele, ao clicar aqui, ele vai se acender para mim. Então eu sei que esse vértice realmente tem a cota 100. O segundo vértice que está aqui tem a cota 98. O terceiro vértice tem a cota 96. 96. O quarto vértice tem a cota 101. E o quinto vértice é igual ao primeiro, logicamente, ele terá a mesma cota inicial. Feito isso, eu posso ainda atribuir outras cotas a esses pontos. Vamos supor que eu queira detalhar um pouco melhor aqui essas cotas, entenda-as como curvas de nível. Tem um macete bem legal que você pode atribuir para criar a cota adequada aqui dentro dessa mesma rampa, certo? Vamos supor que isso fosse um croquis e que nesse croquis eu tivesse 4 pontos lá mostrando para mim quais são as cotas do perímetro e eu precisasse interpolar isso daqui para que essa cota fosse condizente à cota da descrição da rampa.
no AutoCAD normal, eu teria que calcular 100 menos 108. Teria que distribuir pela distância total, que é 150 metros, e depois multiplicar esse fator pela distância do segmento, correto? Então, eu teria que vir aqui, selecionar aqui, acho que vai dar um pouco mais de 150 metros, 300 metros, ponto 52, teria que ver a distância de cota, então são 2 metros dividido por 300,52, então eu tenho um fator de rampa a seguir, pegaria esse segmento, e aí eu multiplicaria esse fator por esse elemento, e logo eu teria a cota de encabeçamento dessa curva de nível cadastrada em campo, a qual não foi nomeada, correto? Aqui nesse caso, eu posso simplesmente fazer o seguinte, selecionar a linha, vir aqui na ferramenta Insert PI, e quando eu clicar aqui, ele vai me sugerir a cota de acordo com o desenvolvimento dessa rampa. Entre 100 e 98, a distribuição de cota aqui é 99,512. Vou dar um Enter. Vou selecionar aqui, e aqui eu vou clicar novamente, ele vai me sugerir que a progressão de cota é 99,188. Ou seja, todo esse trabalho de cálculo que eu teria, aqui já está finalizado, certo? Tendo agora as cotas de cada vértice desse, eu posso vir aqui e atribuir a esse elemento a mesma cota. Selecionando aqui, eu consigo novamente ver o meu Elevation Editor e clicar sobre a cota 99,512. Então, eu sei que essa curva cadastrada pelo nivelador foi 99,512. Então, ao criar agora na aba Home, ferramenta Filtline, Create Filtline a partir de objeto, Select linha, Enter, eu vou atribuir a Sign Elevation dessa linha 99,512, 99,512, e vou dar um OK. Da mesma forma, eu vou verificar a elevação desse segundo ponto e vou entender que a cota dele é 99,188. Então, Select, posso vir Filtline, Create objeto, Select 99, Assign Elevation 99,188, 99,188, OK. Aqui, mesma coisa, Select, verifica Elevation 98,757, 98,757, 98,757, Fruitline, Select objeto, 98,757, 98,757 e OK. Aqui agora eu tenho um resultado de um croquis, onde eu tinha os vértices principais cotados, algumas linhas intermediárias distribuídas sem a informação de cota, a qual devem seguir o desenvolvimento da rampa. Eu atribuí a isso esse plano. Se eu selecionar essas linhas e pedir para Object Viewer e ver isso num plano 3D, certo? Eu vou ter essas linhas em forma de cota sem muita expressividade de profundidade, certo? Embora ela já seja um plano cotado em 3 dimensões. Mas o que é legal disso tudo é que eu posso criar disso aqui uma superfície, onde eu venho aqui em Create Surface, ou seja, surfaces, né? Superfícies, todas as superfícies ficarão aqui dentro, assim como as Filtlines também têm um campo específico aqui dentro do Civil 3D. Seleciono Create Surface com o botão direito e vou criar a minha superfície, a qual eu vou atribuir o nome de primitivo. Eu posso selecionar diversos estilos para que esse primitivo se forme. Um deles é esse, curvas geometria. Tem outros que você pode explorar aí por conta própria e depois em outras aulas nós vamos conhecer outros. Observe que nada aconteceu. E essa é a principal dúvida do nosso amigo que sugeriu essa playlist, onde nada aconteceu. Eu ainda não tenho embora eu tenha uma superfície primitiva criada, ela está vazia. É necessário eu atribuir a essa superfície elementos, certo? E esses elementos podem ser atribuídos da seguinte maneira. Selecione todas as Surfaces, clique com o botão direito, adicione Surface to Aspect Line. Aqui eu tenho a opção de criar uma nova superfície ou atribuir a uma superfície existente.
Ou seja, eu poderia até poupar aquele passo de criar ela dentro da raiz principal do ToolSpace. Isso é importante para que você veja várias maneiras de executar a mesma operação dentro do Civil 3D. Vou dar um OK e ele vai me perguntar na description. Ela é dispensável, ela não tem uma função prática. Vou dar um OK e agora, enfim, ele vai criar para mim a minha superfície de plano desse terreno, a qual agora vai obedecer toda essa triangulação que nós desenvolvemos. Já tendo criado a minha base, eu posso começar a pensar em desenvolver o meu platô. A situação mais provável nesse ponto é que eu tenha que corrigir os problemas de aterro no fundo desse terreno para fazer uma regularização para que eu possa ter uma construção civil. E algumas formas, algumas ferramentas dentro do Civil 3D me ajudam a analisar um pouco melhor essa situação. Uma delas é a Surface, dentro do campo Surface Properties, clicando com o botão direito sobre a Surface, Surface Properties. Eu tenho no campo Análises, algumas formas de análise. Eu posso, por exemplo, distribuir isso aqui em 4 classes de elevação, para que eu tenha um mapa de cores sabendo os pontos de maior profundidade ou menor profundidade. A inversão de cores aqui são o seguinte: cores mais escuras, pontos mais altos, cores mais claras, pontos mais profundos. É uma escala de cor até um pouco diferente da escala usual. Isso você pode até alterar. Eu costumo alterar da seguinte forma: eu costumo colocar cores mais quentes como os pontos mais altos, assim como são as regras aqui no Brasil para esse tipo de mapa hipossométrico. Cores mais claras, indo para o azul, para os pontos mais profundos. Vou dar um apply e um OK. Ainda nada aconteceu. Por quê? Porque não basta eu criar a análise, é necessário eu ativar a sua visualização. E tudo que eu tenho para ativar a visualização não está no campo análise, mas está no campo information, selecionando estilo de curvas, estilo de superfícies. Aqui eu tenho um campo que se chama elevation. Esse campo elevation dentro do campo display é o penúltimo. Apply, OK, apply, OK. Aqui então eu tenho exatamente o mapa de cores hipossométrica, onde as cores mais vivas, mais voltados para o vermelho, são os pontos mais altos do terreno e assim as classes até o ponto mais baixo do terreno. Isso ainda não é suficiente caso eu queira saber onde está o direcionamento de drenagem principal. Então, ainda o Civil 3D me prevê uma outra ferramenta de análise, a qual eu venho aqui Surface Properties e ativo no campo Análise novamente a Slope Arrows, ou seja, as setas de direcionamento, a qual eu posso atribuir também 4 classes ou mais, ou basear elas de acordo nas classes de declividade padrão, de acordo com qualquer metodologia científica estudada. Nesse caso, ele está distribuindo para mim a drenagem, a direcionamento de drenagem, ou declividade, como queira, de 0,53 a 0,54, 0,54 a 0,66, 0,66 a 0,72, 0,72 a 3%. Ou seja, a declividade máxima que eu tenho dentro desse terreno é 3,14%. Não é uma declividade alta, é um terreno bastante plano, porque eu tenho aí uma queda de 2 metros divididos em 300 metros. Então, eu vou aplicar. Aplicar apenas não basta, é necessário vir aqui em Information, vir aqui no estilo de curvas, estilo de surfaces, e ativar agora as Slope Arrows, e aplicar, e OK, aplicar, e OK. Vocês vão ver que agora vão surgir setas dizendo para nós onde essa drenagem está distribuída. Até esse ponto do terreno ela vem para os fundos, e daqui para cá, com o meu ponto mais baixo, ela começa a ser direcionada a esse ponto baixo aqui, ok? Feito isso, você já tem todas as bases para entender o seu terreno. Você ainda pode ativar essas ferramentas aqui como ferramentas de legenda, onde você queira colocar as elevações de modo dinâmico ou estático,
onde você queira repetir a ferramenta e também indicar as slope arrows de modo dinâmico ou estático, onde você tem aqui as classes de declividades divididas por cores, para que você possa entender e apresentar um mapa, um estudo psicrométrico do seu terreno. Isso é muito aplicado principalmente em estudos onde você precisa ver o escoamento superficial em áreas de pavimentação, por exemplo, de pavimento rígido, onde você não pode ter empoçamentos fora das bocas de lobo. Então, esse é o método para se realizar essa operação dentro do Civil 3D. Agora vamos começar a pensar sobre platôs. Eu preciso projetar e aterrar esse terreno de modo que as cotas iniciais aqui se estendam até o fundo. E ainda eu preciso trazer essa água do fundo para a frente. Como fazer isso? Nesse caso, como se trata de um terreno fechado, a opção mais coerente seria a de muro de arrimo, onde eu tivesse aqui a situação de 90 graus no aterro com um muro de arrimo, certo? Não teria uma situação de talude. Então, nessa aula de hoje, nós vamos fazer um modelo padrão aqui com um corte, com uma projeção de aterro em 90 graus para poder atender esse terreno aqui, certo? Ou poderíamos fazer também um terreno com a sobra aqui. Depois a gente pode fazer uma situação parecida para você entender um pouco melhor as ferramentas de projeção de taludes dentro do Civil 3D, dentro da ferramenta Grade. Vamos imaginar o seguinte, que esse nosso terreno, as cotas principais a que nós devemos seguir são as cotas do meio-fio. Eu posso vir aqui e criar uma fruit line, uma polyline novamente, com o comando PL Enter, e essa polyline eu vou pedir agora para que em Create Fruit Line ele a mostre em cima de um plano de superfície, para que vocês vejam outro método. Em Assign Elevation, ok. Eu vou dizer para ele que ele considere não uma elevação fixa, mas que ele faça uma amostragem em cima do plano primitivo, e eu vou dar um ok. Aqui eu tenho a opção de amostrar ela apenas nos vértices ou de criar pontos intermediários. Eu vou amostrar ela apenas nos vértices. E vou selecionar essa fruit line, verificar o Elevation Editor para ver se está tudo ok. E as cotas amostradas foram exatamente 100 e 101. Imagine o seguinte, que eu precise aterrar esse terreno para que essa água passe a vir para o plano frontal, para frente, lançando essa água não para cá, mas para cá, com uma declividade de 1%, ou seja, 1 centímetro a cada metro, para que eu não tenha problemas de empoçamento no fundo, como eu tenho hoje. Então, eu venho aqui nas ferramentas Fruitline from Mask, no menu principal, ferramenta Fruitline, Create Fruitline from Stopped Offset, e vou selecionar a distância. Posso vir aqui e ainda inserir aqui o meio. Uma opção de rastreio. Seleciono esse ponto e seleciono também esse ponto. Então, nisso eu disse para ele quantos metros eu quero que ele vá amostrar para o fundo. Vou dar um Enter. E ele vai me perguntar, seleciono, Enter, selecione o objeto. Então, selecionei e dou um Enter. Ele vai me perguntar qual é a forma que eu quero que ele lance para mim esse offset em relação às cotas. Porque essa é a vantagem da Fruitline, é porque ela não trabalha com offset, por exemplo, exclusivamente para a planimetria. Ela trabalha com offset também pensando nas elevações. Eu vou dizer para ele que a forma que eu quero que ele trate essas cotas é a forma grade, onde eu posso estabelecer que esse plano esteja 1% mais alto do que o plano frontal. Eu poderia dizer para ele que ele criasse para mim um slope com um talude de 1 para 1.
ele também tem essa opção. Eu poderia dizer para ele que ele fizesse a elevação fixa de 101. Eu poderia dizer para ele que esse plano estivesse na variabilidade com 10 centímetros acima desse plano inicial, ou 3 metros, o que fosse necessário. Eu vou optar pela ferramenta Grade para evitar de ter que calcular quantos centímetros ele estaria acima. Então, eu vou dizer para ele que me gere um plano com o Grade que esteja 1% acima. 1% positivo, o plano será mais alto, 1% negativo será mais baixo. 10% positivo será 10% mais alto, 10% negativo, 10% abaixo. Vou dar um Enter. E agora ele criou essas cotas para mim, e eu posso conferi-las aqui no Elevation Editor, já com 102.998, 103.998, diferente das cotas iniciais que tinham 100 e 101. 100 e 101. Ou seja, ele pegou automaticamente a distância que eu havia calculado e calculou o grade de 1% em relação às cotas. A partir daqui, eu posso simplesmente pegar essas duas cotas, clicar com o botão direito, e eu disse que havia uma outra forma de gerar a surface, a não ser aquela de gerar primeiro no plano inicial, que é essa, selecionando Shoot Lines, Add to Surface as Break Lines, e posso criar um novo plano de comparação, que eu vou dizer aqui, terreno errado, e dar um OK. OK novamente e OK novamente. Agora eu tenho um segundo plano de aterro nesse terreno, o qual já tem uma distribuição uniforme, e se vocês observarem agora, o que eu vou ter nele vai ser o seguinte: Surface Properties, Análise, também distribuir ele em 4 classes de elevação. Vou usar as mesmas linhas, as mesmas lógicas. Então, aqui eu terei um vermelho, aqui eu vou ter um verde, um laranja, né? Acho que era isso. Aqui eu vou ter um verde, e aqui eu continuo tendo azul. Apply. E agora aqui eu já vou aproveitar o mesmo elemento, Slope Arrow, também distribuir em 4 classes de declividade. Só vou permitir porque... Ah, interessante. Observe o seguinte. Por que que ele não me permitiu fazer a Slope Arrow para diversas classes de declividade? Como eu homogeneizei o levantamento, e eu disse para ele que ele me fizesse uma rampa fixa de 1%, ele identificou que ele não tem mais do que uma classe de declividade, porque o terreno todo agora é um plano homogeneizado. Então, ele só me permitiu inserir as setas de declividade quando eu dissesse para ele que eu tenho apenas uma classe de declividade. Apply, OK. Então, toda essa classe de declividade está caindo para cá. E por que que essa classe de declividade não é exatamente 1%? Porque eu tenho um plano que sai de 100 a 101. E esse plano aqui, ele veio para cá, nesse sentido, com 1%. Mas se você pegar daqui para cá, ele tem uma classe de declividade única que ainda direciona essa água toda para o plano frontal do lado superior. Ok? Vamos observar agora a seguinte situação. Vou salvar isso aqui.
Imagine o seguinte, que agora projetado o plano, eu queira ver também a sobreposição desses planos em 3D. Primeiro eu vou selecionar o primitivo, vou mudar dentro do Information o estilo de uma delas para visualização em 3D. Vou selecionar também o plano aterrado e vou dar um Object Viewer. Aqui eu tenho a sobreposição dos dois planos, onde você vai poder ver o levantamento original e o segundo levantamento saindo do plano zero e indo até o fundo do terreno. Todo esse espaço gera uma diferença entre as duas malhas na superfície, a qual é passível de capacitação de cálculo de volume. Eu vou calcular por dois métodos, e é até interessante porque eu vou abordar um erro que o Civil 3D tem nesse quesito e vou te explicar como corrigi-lo ainda nessa aula. Então, agora que você tem os dois planos, você pode realizar uma outra etapa importante desse processo, que é o cálculo de volume aterrado entre essas duas superfícies. Observem que aqui nós temos os dois pontos coincidentes na parte frontal do terreno e nos fundos nós teremos um aterro, certo? Para fazer esse tipo de comparação, nós precisamos da seguinte função. No campo principal, nós temos aqui análise. Análise, nós temos volume do washboard. No Civil 3D, existe uma única regra para que esse plano funcione 100%. A superfície primitiva precisa ser ligeiramente maior em todos os pontos do que a minha superfície de comparação. Nesse caso aqui, se eu observar nesse canto, falta um trechinho do primitivo para que ele possa estar além dessa área, certo? Ele precisa estar maior, ele não pode ter nenhum ponto onde essa superfície aqui ela transpasse o primitivo, porque senão ele me dá um erro de cálculo. Para minimizar isso, eu vou selecionar o quê? A minha linha original do primitivo, certo? Onde eu desenvolvi aquele primitivo, vou criar um campo aqui em Fruitline, Create Offset. Vou dizer para ele que me dê um offset de 0,20 centímetros e que a elevação seja para fora e que a elevação, a diferença de elevação, a variabilidade seja de 0. Eu quero exatamente que ele me dê uma folga, que essa folga tem que suprir e caber toda a superfície de comparação e ela tenha a mesma cota dessa original. Eu vou selecionar essa linha e vou adicionar também a linha original por garantia. Vou pedir para que ela faça isso no terreno primitivo. Eu vou dar um OK. OK novamente e OK novamente. Ele vai ampliar para mim um pouquinho esse primitivo. Eu vou, por garantia, selecionar novamente o plano primitivo, Select, o plano terreno aterrado, Select. Vou dar um Object Viewer. Vou verificar se eu não tive nenhuma alteração aqui nas minhas superfícies. Não, a princípio não. A princípio, tudo que eu fiz ali alterou apenas o plano primitivo e ele continua com a mesma lógica, ok? Vou vir aqui agora na ferramenta Análise e vou acionar o volume dashboard. Em volume dashboard, vou criar uma nova superfície de comparação. O método é simples e intuitivo. Venho aqui, volume, vou dar um nome para esse volume de terreno aterrado, por exemplo. Ele vai calcular ao mesmo tempo corte e aterro. Se tiver corte, ele vai te aparecer ali. Mas como eu sei que o terreno é aterrado, vou colocar terreno aterrado, vou escolher uma superfície para a base de comparação, que é o primitivo, e uma superfície de comparação. Então, a base e a comparação, terreno aterrado, vou dar um OK. E agora ele vai aparecer aqui para mim, 0 de corte e 134.103 metros cúbicos de aterro, ou seja, um
volume monstro aqui de aterro. Isso aqui talvez até inviabilizaria o meu projeto original e eu teria que pensar em outras alternativas para esse tipo de tratamento. Ao mesmo tempo, ele vai ter criado aqui para mim uma malha, que é uma malha de superfície de comparação. E se eu vir aqui, clicar sobre ela em Superfície Properties e vir aqui em Análise e analisar as classes de elevação que ela tem, diferente das cotas que eu usei, ela vai ter as cotas de aterro aqui, ó, que nada mais é do que a distância entre uma superfície e outra, ou seja, o plano cotado do meu terreno. Ou seja, eu tenho pontos de aterro que vão de 1 milímetro até 7,995 metros. Ok? Então, ok. Isso tudo porque eu tinha um terreno que caía aqui em torno de 4 metros, 5 metros em relação ao plano original, e eu ainda, além de nivelá-lo com esse ponto inicial, eu ainda pedi para que ele subisse na proporção de 300 metros vezes 1%, ou seja, mais 3 metros, para que eu pudesse derramar essa água do fundo para frente. Isso me faz que eu já tenha 5 em relação a esse ponto, onde eu tenha ainda mais 3 metros aqui para a declividade, ou seja, o plano é 100% coerente. Eu posso ainda vir aqui e selecionar aqui, nesse plano específico, uma análise para que eu possa ter esse plano cotado, onde eu faço. Tendo agora calculado a superfície tendo agora calculado a superfície da washboard para cálculo de volumes, estabelecido e compreendido que ela é uma superfície que contém as informações de distância entre a superfície primitiva e a superfície de aterro. Você pode verificar isso, novamente repetindo, aqui no campo análise, onde você vê aterros de 1 milímetro até 8 metros, praticamente, 7,99. Você pode criar nela um plano cotado para enviar a seu cliente, para mostrar para ele quanto de aterro ele vai ter em determinado intervalo específico. Como você faria isso? Dentro da ferramenta Points, aqui no menu principal, você tem a opção que se chama Point Creation Tools. Entre as diversas modalidades que você pode encontrar dentro dessa barra de ferramenta interativa, você tem essa ferramenta que você chama de On-Grid. Clicando sobre On-Grid, ele vai te pedir para selecionar uma surface. Vamos dizer que você tenha várias superfícies ativadas e não tenha certeza qual é ela. Você pode clicar um Enter e escolher entre as diversas opções, entre elas terreno aterrado, que é essa superfície diferenciada, uma superfície de cálculo de volume. Ela não é uma superfície comum. Então, terreno aterrado, ele vai estar selecionado. Ele vai te pedir aqui, especifique a Grid Base Point. Selecione um ponto inicial e selecione um ponto final, onde você vai definir a base. E essa base, ela também é a orientação para esse elemento. Aqui em Grid X Spacing, você tem a opção de fazer isso via tela ou digitando. Eu vou dizer que a cada 20 metros, ele insira uma cota para mim no sentido do eixo X, que é esse eixo, e também 20 metros no sentido do eixo Y, e vou dar ele vai me aparecer aqui agora, especifique the upper right location for the grid, ou seja, o canto superior direito, onde você quer que esse grid termine. Eu vou dizer para ele que é aqui. E automaticamente ele vai criar uma linha azul mostrando para mim o perímetro total e vai mostrar para mim o espaçamento de onde surgirão as novas amostragens de cota. Eu vou dar um Enter para confirmar e ele vai me pedir para que eu escreva uma descrição. Eu vou dizer que é cota. E cada vez que eu clicar no Enter ou manter ele apertado, ele vai gerar para mim uma grade retangular mostrando para mim a amostragem de cota nesses pontos. Ok. Observe que agora eu tenho, em cada ponto do meu terreno, eu tenho a informação de corte de aterro, aliás. Aqui eu teria 7 metros de aterro, 6 metros e 40, 4 metros e 47, 4 metros e 34
6.23, 5.83, 5.43, enfim, eu tenho o meu plano cotado on-grading sem grandes dificuldades. Vamos dizer que ainda agora, além de ter esse plano cotado e já tendo calculado o meu volume, eu posso sempre acessá-lo aqui em análise, volume dashboard, onde eu tenho aqui, inclusive posso imprimir dele um relatório, onde eu tenho aqui, ó, 134.103, posso vir aqui criar um relatório para isso, para mandar para o meu cliente, certo? Agora eu tenho o plano cotado e eu ainda queira ir um passo além, queira ver isso em um perfil longitudinal. O que é um perfil longitudinal? Perfil longitudinal é uma linha que ela pode ser criada no campo alignment, onde ela vai ser o meu eixo de obra. E vou dar um OK. E vai me abrir as ferramentas de desenho desse tipo de entidade. Drawing, tangente. Posso vir aqui e clicar. Posso vir aqui e clicar no eixo exato do meu terreno, para que além do plano cotado ainda tenha um eixo de referência que pode estar alocado lá em campo, para que o meu cliente possa distribuir esse plano cotado. Eu posso vir aqui, selecionar Surface Profile, vir aqui a mostrar o primitivo e o terreno aterrado, dar um Enter. O terreno aterrado plano cotado, posso depois alterar o nome dele para plano cotado, ele não entra na conta porque as cotas dele não condizem com as cotas reais amostradas. Ele contém simplesmente a diferença entre a cota do plano A com o plano B, certo? Eu vou vir aqui mudar o estilo do terreno aterrado para um terreno de projeto, porque a superfície que eu projetei para que fosse feito o aterro. Vou vir aqui nas ferramentas de desenho, entre elas, a última me interessa, que é o estabelecimento num plano longitudinal, onde eu possa visualizar o que eu tenho de terreno aterrado e terreno recortado, escavado. Então, isso é uma relação de primitivo com terreno aterrado. Então, aqui, terreno aterrado e primitivo é sempre um inverso do outro. Create, e eu vou ter aqui o meu primitivo em planta, mostrando exatamente a situação que eu havia comentado com vocês. Fundo com 1% jogando para frente e todo o aterro. E o aterro máximo que eu vou ter nessa área é de o plano de eixo 6,49 m. Lembrando que essa situação aqui, ele está com um exagero de escala de 10. Então, eu divido tudo por 10, 6,49, que é o mesmo que eu tenho aqui no meu plano cotado aqui, nesse ponto aqui, ó, 6,23, 6,49, nesse plano de fundo aqui, certo? Estou em dúvida, quero saber se realmente ele está caindo 1%, seleciono o meu perfil longitudinal, ele vai abrir para mim todas as ferramentas aqui, e aqui eu tenho uma delas que é Def, em adicionar etiquetas de Def. Def, eu seleciono o ponto inicial, seleciono o ponto final e eu vou ter uma etiqueta, ó, de 1%, 0,997%, certo? Então, aqui são algumas possibilidades de ferramenta. Vamos supor que agora eu não queira ver apenas o plano longitudinal, eu queira ver o plano transversal. Então, venho aqui Home, venho em Sample Lines. Sample Lines equivale à ferramenta de seção transversal. Então, Home, Sample Line, seleciono e vou criar as seções, que eu vou chamar de seções transversais. É uma segunda forma de calcular volume dentro do Civil 3D, de você ter a visualização seção a seção desse plano. Para dentro dessa superfície vão primitivo e terreno aterrado, certo? Eu vou clicar aqui para mudar o estilo de cada uma delas. Esse não quero standard, mas quero terreno natural. E esse eu não quero standard, eu quero o superfície de projeto. Vou dar um OK.
E aqui me abre essa segunda etapa, onde eu posso aplicar isso a uma seção ou a vários segmentos. Esses segmentos, como eu sei que o meu terreno tem 150 metros para cada lado, eu preciso que ele amostre 75 metros para cada lado, para que ele possa computar o total de 150. E as estacas eu quero detalhadas, eu quero a cada 10 metros que ele insira uma estaca nesse terreno para mim. Então aqui exatamente ele vai estabelecer linhas perpendiculares, então, linhas transversais, dividindo esse meu terreno a cada 10 metros em um plano, certo? Se eu sei que a minha escala padrão, esse é um lance agora de escala dentro do Civil 3D e uma relação do Kit Country Brasil, a minha escala padrão aqui para 25 metros é 1:1. Então, 75 eu tenho 3 vezes isso, então eu preciso vir aqui mudar a minha escala antes de gerar as seções transversais para 1:3000. Vamos supor, então, que eu não tenho 1:3000, eu tenho 1:2000. Eu posso vir aqui e customizar e inserir essa escala nova com o campo Add 1:3000. E essa é a minha relação, é 1:3000 e 1:1000 é 1:1, 1:3000 é 1:3. Vou dar um OK e ainda isso não mudou. Agora ele tem aqui na minha relação uma escala 1:3000, a qual eu vou ampliar aqui, vou mover as entidades que agora estão obedecendo uma configuração de escala que se adequa à visualização de 1:3000 e vou criar aqui as minhas seções transversais, selecionando a linha, vindo aqui e Create Multiple Section, vou Next, 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 Create Section e criar as seções transversais. Quando eu crio as seções transversais dentro do Civil 3D usando o Kit Country Brasil, ele tem esse pequeno erro que ocorre, ao qual eu posso corrigi-lo vindo aqui em Create Multiple Section, vindo aqui na segunda aba e vindo aqui em seções transversais. Com o Metric, bastaria eu diminuir essa relação aqui. No Kit Country Brasil, isso tem acontecido esse problema. Então, eu venho aqui e desativo o Add Drafting Buffer. Dou um Apply, OK, Next, Create Section. Não vou precisar criar elas novamente, basta dar um ESC e ele vai reconfigurar todos para que essa visualização agora esteja unificada. Aqui vocês vão ver duas linhas, a linha azul e a linha vermelha. A linha vermelha é a linha do meu primitivo e a linha azul é a linha do meu terreno aterrado. Eu posso vir aqui ainda, a relação de escala é simplesmente para que isso caiba dentro dessa prancha de impressão. Você pode fazer isso no momento de impressão ou fazer isso e exportar isso para o seu arquivo ACAD para que você tenha as pranchas configuradas e o restante todo na visualização de 1:1000, que é satisfatória, ou ainda vir aqui e selecionar pontos em Point Group Properties e mudar a visualização deles aqui para a cota de descrição, por exemplo, e selecionar aqui e modificar na mesma ordem 0.15 a visualização de cada um dos elementos, lembrando que você tem que fazer isso tanto para o tamanho de fonte quanto para o gap, que é a distância entre a etiqueta e o número ponte. 0.15, 0.2, nesse caso eu tenho também que alterar a relação dele para o offset, e aqui também no gap, e aqui o gap significa vão, 0.15, então é a distância entre ele e o ponto, então tiro esse gap de 0.75 para 0.07 e dou um Apply, OK, Apply, OK. Aqui eu estou readequando os meus pontos de cota, posso ainda mudar aqui também os meus pontos de cota para ficar uma coisa um pouquinho menor, certo? Readequei ele para que todo mundo esteja de acordo com essa escala. Posso vir aqui e fazer a mesma coisa para as fontes do perfil longitudinal, por exemplo. Então, aqui eu tenho as duas linhas e aqui também eu posso fazer a medição de volumes pelo método de seção transversal. Então, eu vou vir aqui na ferramenta Sample Line, ou seja, clicando sobre uma das linhas da Sample Line, vai me abrir todas essas etapas de as possibilidades para trabalhar com essa Sample Line. Vou vir em Group Property, selecionar novamente a Sample Line,
vou adicionar uma material list, é o último campo aqui. Essa material list vai ter o nome de aterro. E dentro dela eu vou lançar duas superfícies de comparação, aterro e terreno aterrado. No aterro primitivo, eu vou dizer como é aterro, que o primitivo é o meu above, sempre. É aterro, primitivo é above. E aqui, below. Eu posso ainda, por garantia, colocar uma situação de escavação. Caso tenha alguma escavação, não sei, se tiver, ele vai aparecer. Nesse caso, o primitivo é o meu below e o terreno aterrado, o meu above. Então, a relação entre ambos são contrárias. O importante aqui no quantitativo, mudar esse quantitativo para fill, que significa aterro em inglês, preenchimento. E aqui o estilo aterro e aqui o estilo de shape para corte. E aqui, agora, apply. Ok. Aqui eu tenho agora as seções preenchidas para corte e para aterro. Perfeito. Basta agora vir em análise e vir em material volume table, onde eu tenha ativada a tabela de aterros. Clicando sobre ela, são 134.023 metros cúbicos, confirmando aqui o que eu já tinha levantado na comparação de superfícies. Pessoal, isso é todo o primeiro passo, de forma detalhada, para que você possa fazer o seu platô, o seu exercício, de modo a iniciar no Civil 3D. A gente vai procurar tentar trazer essa playlist com bastante frequência para sempre ter conteúdo para quem está iniciando, para quem quer iniciar a sua jornada, quer conhecer o software. O conteúdo é denso, o conteúdo é realmente uma aula para que você possa entender todas as ferramentas principais para esse tipo de categoria de trabalho. E eu espero que você tenha gostado e deixe o seu like aí, deixe o seu joinha, se inscreva para que você possa receber aí a notificação dessa playlist. E compartilhe. Se você tem um amigo que quer aprender os primeiros passos, essa é a chance para que ele possa ter um material bacana, para que ele possa aí treinar em casa. Os exercícios vão estar na descrição, um link para você preencher lá um formuláriozinho que vai te dar acesso dentro da plataforma para esse material, para você poder estudar em casa, certo? A intenção é que você realmente aprenda esse conteúdo de uma maneira bem prática, bem didática, tentando entender cada ferramenta e sua funcionalidade. Forte abraço e até a próxima.